Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou testar um novo tipo de vídeo, né? Só eu falando e movimentando nos slides. Então, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, bem interessante e bem atual, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, que é a primeira parte, e eu vou falar sobre a ascensão do nazismo e fascismo na Europa, tá bom? Então, eu vou dividir o tema Segunda Guerra Mundial em duas partes. O primeiro, a ascensão do fascismo e nazismo na Europa, e o segundo, a Segunda Guerra Mundial em si, ok? Para ficar mais claro para vocês. Tudo vai ficar no mesmo slide. Aqui, o surgimento do fascismo e nazismo. A gente tem que lembrar que na última aula eu estava falando para vocês sobre a crise de 1929 e também a crise que se deu na Primeira Guerra Mundial. Então, a Guerra Mundial, ela faliu muitos países, né? Ela destroçou muitas cidades, muitas comunidades. E a crise de 1929 também repercutiu nisso. Então, alguns países puderam se recuperar, mas outros não conseguiram se recuperar da Primeira Guerra. E a crise de 1929 repercutiu numa outra crise nesses países, né? Então, vamos discutir sobre isso. Aqui, o que é primeiro o fascismo? A gente tem visto bastante comentários sobre fascismo, né, bandeiras antifascistas, então vamos entender um pouquinho sobre o que é isso. Fascismo é um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolveu em alguns países europeus no período após a Primeira Guerra Mundial, principalmente naqueles que enfrentavam grandes crises econômicas, como a Itália e a Alemanha. Apesar disso, esse conceito é frequentemente mencionado em discussões políticas atuais. Então, esse conteúdo que eu peguei aqui é da Politize. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esses assuntos, é bem bacana vocês visitarem esse site e pesquisarem sobre o tema. Então, o fascismo, ele se desenvolveu aí num período de crise econômica, principalmente que se deu na Itália e na Alemanha. Tá bom? Principais características: concentração do poder nas mãos de um único líder. Então, é um Estado extremamente centralizado. Então, o fascismo ele visa um Estado extremamente centralizado. O uso da violência. O uso da violência a gente pode chamar de totalitarismo. Qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? Bom, autoritarismo seria uma déspota, né? Uma tirania que não dá para... que disfarça, né? Uma tirania disfarçada. É como aconteceu na ditadura de 64 aqui no Brasil, que sempre foi muito disfarçada, né? A gente não falava muito sobre a violência, né, que acontecia nas ruas, enfim, a violência estatal que acontecia nas ruas. O totalitarismo é o terror mesmo, é o medo. Então, esse regime fascista que aconteceu é um regime totalitário, que teve o uso da violência, né? Lembrando que teve uma forte censura, além de punir, né, os que contrariavam o governo com prisão e morte. Então, aconteceu muito isso dentro do fascismo. Pessoas que pensavam de maneira diferente né, do governo, que se contrariavam contra o governo, eram punidos severamente, violentamente. E o imperialismo. O que é o imperialismo? A gente já conversou, né, sobre imperialismo na aula de geopolítica. E imperialismo é um intuito de expandir seu território. Ele vai conquistar outros territórios para expandir o seu. Então, é expandir seu território através de conflitos internacionais. Beleza? Então, essas são as principais características do fascismo. Aqui, o fascismo defende a última parte aqui, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento das culturas de outros países. Então, a gente tem que lembrar que esses países estão em situação econômica muito pesada, né? Muito complicada, muito sensível. E a exaltação do nacionalismo seria uma forma do governo conseguir
se sustentar no povo, né? Criar uma ideologia de massa e se sustentar, entenderam? Então, esse nacionalismo exacerbado, né? Nossa cultura é muito melhor, a nossa cultura é a maior. Então, esse nacionalismo, essa criação de cultura de massa para o governo, para o Estado se sustentar em cima desse povo, ok? Então, essa parte tá dada. Aqui, a gente vê a bandeira da Itália, né? Tá meio escurinho, mas eu vou explicar mais ou menos por que o fascismo surgiu na Itália. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália passava por uma forte instabilidade social, política e econômica. Então, a Itália foi meio que um país esquecido pela ajuda, né, dos países que receberam ajuda dos Estados Unidos. Então, ele foi meio que deixado de lado e ele sofreu fortes problemas com isso. Acabando por não conquistar benefícios que compensassem as perdas sofridas durante a guerra e tendo, ao mesmo tempo, uma lenta industrialização, além das gritantes diferenças socioeconômicas entre o norte e sul do país, dificultavam o crescimento econômico do país, o que gerava desemprego e cada vez mais miséria. Então, a gente tem que pensar também que a Itália estava num momento de crise econômica. E, além disso, havia uma concentração muito grande de ingleses dentro da Itália. E a Itália já estava pobre, já estava naquela merda, o povo italiano já estava na merda. Existe uma treta, né, que repercute até hoje entre estados do norte e sul da Itália. Né? É uma desigualdade social completamente disparada dentro do país. E aí começa a surgir, e é por isso que começa a surgir um nacionalismo, né? Fazer com que o povo italiano se una, né, em prol de uma ideia, de uma ideologia. Então, é isso, tá ok? Então, a Primeira Guerra Mundial ferrou muito a Itália. Aqui. Então, vamos lá. Esse carinha aqui é o Mussolini, tá? Benito Mussolini. E a gente vai entender um pouco mais sobre ele. Primeiro bloquinho aqui. Uma grande figura que representou o fascismo foi o italiano Benito Mussolini, que comandou um grupo chamado Fascil de Combate que posteriormente formaria o Partido Nacional Fascista. Quando entrou no poder, o Partido Fascista passou a controlar a economia e tanto as organizações trabalhistas quanto qualquer forma de oposição ao governo central foram enfraquecidas e desorganizadas. Então, aquela teoria de que fascismo é de esquerda não existe, pessoal. Não caiam nessa, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. As organizações trabalhistas, né, as pessoas de esquerda, os comunistas, os socialistas, foram também totalmente punidos nesse sistema, nesse regime regime totalitário. Então, por favor, pessoal, não pensem nisso. Aqui. Quando a gente fala do Partido Fascista passou a controlar a economia, a gente lembra de um Estado extremamente centralizado, um Estado forte, né? Um Estado ativo dentro da economia do país. Então, é isso. Aqui, o nazismo. Aqui a gente tem a bandeira da Alemanha. E eu vou explicar para vocês que o nazismo ele tem aspectos muito semelhantes com o fascismo, né? Estado forte, violência, né? Censura, totalitarismo, né? Um regime tão totalitário quanto o fascismo. Então, ele tem aspectos muito semelhantes com o fascismo. A diferença é que o nazismo, né? Ele foi comandado por Hitler e o Hitler ele tinha um pensamento um pouco diferente de como lidar com a situação social e econômica na Alemanha. E a gente vai discutir isso, tá ok? Então, aqui. Ao sair derrotada da Primeira Guerra, a Alemanha enfrentou uma profunda crise econômica, sobretudo em função do Tratado de Versalhes,
Então, o Tratado de Versalhes foi um tratado que depois do fim da Primeira Guerra, né, que os países fizeram um acordo e a Alemanha, né, os países que estavam na guerra, né, atuavam diretamente na guerra, fizeram um acordo e a Alemanha saiu perdendo muito com esse Tratado de Versalhes, né? O documento declarava oficialmente a Alemanha como derrotada na guerra e impunha sanções ao país, como perda de territórios e proibição de qualquer produção de armas pesadas, além de obrigar a Alemanha a pagar uma indenização aos países vitoriosos. Então, a Alemanha saiu assim arrasada da Primeira Guerra Mundial, ainda mais assim, arrasada do Tratado de Versalhes, na verdade. E ela teve que pagar, né, sanções, né, aos países que se consideravam vitoriosos. Esse cenário pós-Primeira Guerra criou nos alemães um sentido de revanchismo em relação a outros países, o que fortaleceu o extremismo nacionalista no país. Então, pensem, gente, é um país que foi considerado derrotado, é um país que tem um puta desemprego, um país que está devendo para outros países, assim, se sentindo injustiçado. Então, pensem na sensibilidade daquele povo, a revolta daquele povo, e que um partido nazista foi eleito democraticamente por meio desse povo, tá? Ele se aproveitou desse momento, dessa crise do povo alemão, para uma ascensão totalitária. Então, aqui, além da crise de 1929, que repercutiu na sua falência também, a crise de 1929 também afetou a economia da Alemanha. Então, pensem a situação daquele país, beleza? Então, quando a gente fala de nazismo, a gente tem que pensar naquela situação vulnerável daquela população, né? E que um partido, né, com uma ideologia, né, porque o nazismo a gente pode pensar numa ideologia, alcançou o poder por meio dessa vulnerabilidade dessa população, por meio da vulnerabilidade dessa população. Então, aqui no fundo a gente tem a foto do Hitler, né, e do nazismo aqui. Aqui, o regime monárquico chegou ao fim com o fim da Primeira Guerra. Então, a Alemanha vivia um regime monárquico e ela teve o seu fim com a Primeira Guerra. E dentro da República de Weimar, eu vou falar do meu jeitinho mesmo brasileiro, eu não sei como que pronuncia, representantes do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, conquistaram 37% dos votos nas eleições de 1932, ocupando 230 cadeiras no parlamento. Então, é muito importante saber disso. O nazismo, ele foi eleito democraticamente, tá? Então, houve uma votação republicana, né? Houve uma eleição republicana e o Partido Nazista ganhou. Quando a gente fala Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, então você está falando que o nazismo é de esquerda porque tem a palavra socialista. Pessoal, não pensem nisso, não caia nessa conversa. Por quê? O comunismo e o socialismo também estavam meio que flertando com a Europa, né? A Alemanha passou por alguns momentos de flertar com o comunismo e o socialismo, né? A Itália também tinha algumas comunidades comunistas e socialistas. Então, o comunismo e o socialismo estavam em ascensão, né, na Europa, né, devido à Revolução Russa, mas não era tão forte porque a elite tinha muito medo dessa revolução, de acontecer essa mesma Revolução Russa nos países europeus. Né? Então, quando o partido nazista ele fala socialista, é como se tipo, ele defendesse os trabalhadores, que fosse um partido que defendesse os trabalhadores. Né? Então, ele aproveita daquele momento que tem algumas comunidades socialistas, comunistas dentro da Alemanha, e ele usa esse termo para se aproveitar disso, para chegar, para achar que para ter a falsa sensação, para dar a falsa sensação de que realmente é um partido que defende o trabalhador, aquele trabalhador desempregado, aquele trabalhador
que está sofrendo com as consequências da Primeira Guerra e com a crise de 1929. Então, não pensem que há socialismo no nazismo. O nazismo não é um movimento de esquerda. Na Alemanha, o líder do partido nazista, Adolf Hitler, conquistou o cargo de chanceler, que corresponde ao cargo de primeiro-ministro da Alemanha. Então, como que funcionava a política na Alemanha? A Alemanha ela vivia uma monarquia, essa monarquia teve o seu fim, e aí houve uma república. E a gente chama isso de república parlamentarista. O que é uma república parlamentarista? A gente tem o presidente e a gente tem o primeiro-ministro, que no caso seria o chanceler na Alemanha, tá? Então, o primeiro-ministro é o chanceler da Alemanha. Então, o primeiro-ministro, ele tem grandes influências políticas internas. Então, ele é chefe de governo da Alemanha, né? O presidente é chefe de Estado, ele lida com coisas externas, com políticas externas, enquanto o chanceler lida com políticas internas. Em 1933, em pouco tempo, supriu os partidos de esquerda e os sindicatos. Instaurou uma... Então, olha isso, né? Como a gente fala que o nazismo é uma questão de esquerda. Supriu os partidos de esquerda e os sindicatos. Instaurou uma férrea censura aos meios de comunicação e rompeu com as cláusulas impostas pelo Tratado de Versalhes. Então, é a mesma coisa que o fascismo, né? As primeiras pessoas a se fuderem praticamente com esses regimes totalitários são as pessoas que tinham pensamento de esquerda, tá? Então, a gente tem que pensar que o nazismo e o fascismo são regimes totalitários. Regimes totalitários. Eles podem usar alguns aspectos, alguns elementos da esquerda, mas para ser demagogo, para chamar a atenção daquela parcela da população mais vulnerável, mas ele não vai fazer aquilo, ele não vai ser aquilo, ele não vai ser pró ao trabalhador, assim, de uma maneira, com um pensamento de esquerda, ele pode, né, enfim, não vou me aprofundar tanto, senão eu vou confundir mais vocês. A ditadura de Hitler teve como principais características a militarização da sociedade alemã, a exaltação do líder e o controle por meio da intensiva máquina de propaganda, que utilizava os meios de comunicação para disseminar as ideias nazistas. Então, a propaganda, pessoal, ela foi muito intensa no regime nazista, ela foi uma aliada do regime nazista. Então, eles impulsionavam muito a propaganda para trazer a ideia nazista. Então, a gente está vendo aqui duas propagandas nazistas. Opa, deu uma travada no meu celular. E a gente consegue perceber que é realmente aquela coisa patriota, né? A gente está vendo um homem branco, ariano aqui, trazendo a sua bandeira nazista com uma postura, né, totalmente de que ele está realmente seguro. E aqui o nazismo fudendo o comunismo. Olha isso, ó. Então, a propaganda foi muito forte para a impulsão da ideia nazista. Aqui, uma das mais conhecidas medidas do nazismo foi o antissemitismo, marcado pela visão racista e eugenista da superioridade do homem branco germânico e chamada de raça ariana. Essa visão resultou na morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, a grande maioria formada por judeus. Eu vou explicar mais isso mais para frente. Ao longo da história, existiram vários campos de concentração, mas os campos nazistas são os mais conhecidos devido à proporção de mortes ocorridas. Então, estiveram vários campos de concentração. Uma delas, que está mais ou menos naquele período, foram as gulags que aconteceram no regime soviético, né, do stalinato. Do Stalin, do período do Stalin. Então, a gente vê aqui uma imagem de vários sapatos, né, que tem no museu, lá na Alemanha, são os sapatos dos judeus, né, que fazia parte do uniforme. Então, olha a quantidade de sapatos, né? Isso representa a quantidade de pessoas mortas no campo de concentração. O que são os campos de concentração?
São construções militares desenvolvidas com o objetivo de aprisionar pessoas, sendo essas prisioneiras de guerras ou prisioneiras políticas. Os campos de concentração foram utilizados com o objetivo de segregar determinados grupos políticos, classes sociais ou estrangeiros do restante da população. Então, realmente é para trazer o terror, né? Os campos de concentração, eles representam a maximização do totalitarismo do regime nazista. Aqui, o maior campo de extermínio nazista foi o campo de Auschwitz-Birkenau, não sei como pronunciar essa segunda palavra, que fica na Polônia, né? Responsável pela morte de 1,2 milhões de pessoas. Então, foi muita gente, foram 6 milhões de pessoas mortas. Mas, uma coisa que a gente tem que entender também, que é super necessário. Os primeiros campos nazistas foram designados para receber doentes mentais, deficientes físicos e criminosos. Então, esse pensamento ariano também matava pessoas que eram doentes mentais, deficientes físicos, criminosos, homossexuais. Então, também foi utilizado para matar judeus, morreram muitos judeus, né? O antissemitismo sempre foi muito forte, né, nos campos de concentração, mas a gente tem que lembrar de outras parcelas da população e entender que o nazismo foi um regime totalmente violento, totalmente que matava realmente as pessoas que eles consideravam um problema para a sociedade. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Não foram só os judeus, foram muitas pessoas mortas, foram negros, foram homossexuais, a quantidade de homossexuais, pessoas que tinham um pensamento totalmente diferente do regime nazista. Os judeus só começaram a ser enviados para os campos de concentração a partir de 1938, quando foi realizado na Alemanha um pogrom contra eles, conhecido como Noite dos Cristais. Nesse momento, os campos de concentração nazistas tomaram sua face mais cruel, utilizando os judeus como mão de obra escrava e executando-os na câmara de gás. Eu não sei se vocês já assistiram O Menino do Pijama Listrado, que fala muito sobre a câmara de gás, né, que eles usam monóxido de carbono para matar as pessoas. E eles reuniam os judeus e realmente colocavam monóxido de carbono lá e todo mundo morria, né? Mas antes disso, antes de matar, né, eles utilizavam os judeus como mão de obra, né? E outra coisa importante para ser dita é que os judeus também foram mortos por fuzilamento. E A Vida é Bela, o filme chamado A Vida é Bela, eu acho que vocês já assistiram, retrata sobre fuzilamento de judeus. Então, a gente tem que lembrar que o nazismo foi um regime extremamente violento, tá? Extremamente violento. É como se fosse uma máquina de propaganda de violência para nutrir a falta a vulnerabilidade daquele trabalhador alemão. O quanto que o Hitler e seu partido se aproveitou dessa situação para impor violência e destruição. Eu estou falando isso, eu não estou sendo nem sensacionalista, gente, eu estou sendo realista, tá? Aqui. Um livro bastante legal que vocês podem ler, que é muito fácil acessar na internet, tem PDF no Google, é o Holocausto Brasileiro. Porque no Brasil a gente viveu uma coisa um pouco semelhante, não foi muito semelhante, mais ou menos semelhante, que foi um hospício criado em Barbacena, em Minas, que também acumulava pessoas que tinham deficiências, que eram doentes mentais, deficientes físicos, pessoas que a família não queria mais cuidar, iam para esse hospício, né? E eles eram extremamente maltratados, eles viviam em situação assim totalmente negligentes. E foi o maior hospício aí do Brasil e foi uma coisa bem pesada. Então, a autora foi muito inteligente de colocar o Holocausto Brasileiro, porque justamente o Holocausto nazista também matou muita gente que era deficiente físico, que tinha problemas mentais, né? E o Brasil também viveu algo um pouco semelhante, né? Digamos. Eu comecei a ler e eu acho muito interessante, a história é muito bacana.
Para quem gosta de jornalismo, a Daniela Arbex, assim, é uma jornalista e, porra, tem um conhecimento gigantesco sobre o assunto. Sobre o neonazismo. Pessoal, opa, travamos o celular. A gente está vivendo um período muito delicado de crise econômica, né? Agora a gente está vivendo essa questão do coronavírus que afetou mais a economia mundial. E a gente tem que ficar muito ligado com isso para a gente não repetir a história. Né? E quando eu falo de repetir a história, eu falo sobre o neonazismo. Aqui a gente tem uma foto que aconteceu numa passeata nos Estados Unidos e tem um cara segurando uma bandeira neonazista e o outro, uma mulher segurando uma bandeira supremacista, né, que representa os estados, esqueci o nome. Lembrei, os Estados Confederados dos Estados Unidos, tá? Que são os estados do sul, quando eles eram a favor da escravidão ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado por esse momento que a gente está passando de desemprego, para a gente não cair nesses discursos de ódio, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que é o neonazismo e vamos lá. Para os neonazistas, assim como o nazismo alemão, há apenas uma raça soberana, a raça pura ariana. Os principais alvos de discriminação são comunistas, judeus, índios, negros e homossexuais. Da mesma maneira que vários tipos de preconceito se disseminam, como a xenofobia. O que é xenofobia? É o profundo preconceito com imigrantes, né? Aquele preconceito fortíssimo contra imigrantes, né? Aquele quando a gente fala, por exemplo, sobre o nordestino, falar mal do nordestino aqui no Brasil, quando a gente fala mal do nortista aqui no Brasil, a gente está sendo xenofóbico, né? Quando a gente fala mal dessa galera, a gente está sendo xenofóbico. Ele tem causas e questões pelas quais certos países estão passando, como desemprego, poucas oportunidades de trabalho, crescente criminalidade, entre vários outros contextos nacionais. Para eles, uma forma de combater esses problemas é depositar a culpa desses problemas, né, na presença da cultura de outro país, como imigrantes, refugiados, estrangeiros. O grande diferencial do neonazismo é o uso da outra abordagem para a disseminação de suas ideias. Por exemplo, quando defende suas ideias ao clamar por uma salvação nacional, considerando-se libertadores que valorizam a pátria e dela se orgulham. Desculpa, a gente está meio confuso esse parágrafo, é porque eu peguei da Politize e eu bati o olho e já coloquei, não arrumei o texto. Mas o que esse trecho está querendo dizer? Que o neonazismo, ele se assemelha muito ao nazismo, né? O nazismo realmente alemão. A diferença é que o neonazismo, ele finge, ele é daquele grupo que eles fingem que eles não são. Então é assim, gente, eu não sou racista, mas eu sou de acordo com a raça ariana. Eu acredito que a raça ariana exista. Eu não sou xenofóbico, mas eu acredito que os brancos norte-americanos são os que devem ser privilegiados de total forma, né, o povo mais puro, né, do nosso país. É aquela coisa, é só para disfarçar. É lógico que tem muita gente como esse cara que está trazendo uma bandeira nazista, mas como é crime, né, em alguns estados, né, como é crime de ódio em algumas regiões, tem gente que disfarça esse pensamento, né? Mas o neonazismo seria praticamente isso, você escolher um alvo, escolher um inimigo. Né? Nesse caso, são as minorias, como são os negros, os homossexuais, né? As grandes minorias, e falarem que elas são a verdadeira razão da calamidade humana. Né? Pegar essas minorias e falar que elas são o problema humano. Então, o neonazismo se assemelha muito com o nazismo, ele tem algumas mudanças, né, devido às mudanças econômicas, sociais, mas é praticamente isso, tá? O vídeo ficou muito longo, eu vou terminar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!